E o fato desse movimento do Putin já ter sido iniciado ainda no governo Obama, né? 2014 era Obama, não era isso? Eu creio que sim. O Trump entra em 16, né? Uhum. Esse movimento, ele se inicia, né? Essa, esse ataque do Putin, né? Ou contra-ataque, que entenda da forma Pois é. que lê esse conflito, né? Então, o Putin, o que o senhor falou pra gente agora? O Putin estava se vendo ameaçado pela OTAN, uma expansão da OTAN. Sim. E aí ele ele se preparou até 2014. Isso. Passou o período Trump, que foram os 4 anos de 16 a 20, ele ficou na dele, com a Crimeia e Chegaram tal. a reunir o Trump com Exatamente. ele, tudo. Só que, quando o Trump sai, realmente mudou essa dinâmica. E muita gente acredita que o Trump voltando, Pode retomar essa dinâmica. ele se aproxima novamente da Rússia e traz a Rússia para cá e resolve o conflito ali da Ucrânia. É possível. Fazendo esse apontamento, 2 cenários. O Biden continuando, como que o senhor enxerga isso? Uhum. E aí depois especulando o cenário com Trump, né? Bom, vamos a 2014. Por favor. A revolta da Praça Maidan. A população da Ucrânia, há um golpe e é destituído o presidente eleito democraticamente. Esse presidente eleito democraticamente era pró-Rússia. Começou a levar a Ucrânia em direção à Rússia. Ele é destituído num golpe. Golpe, quando é a nosso favor, pode. Se for contra, não pode. Sim. Né? Se eu salvo engano, era Yanukovych. Ele vai e foge para a Rússia. E a Ucrânia se volta completamente para o Ocidente em 2014, sendo um país que sempre fez parte do mundo russo. Cultura. Isso. Tal. Aliás, a Rússia começou como o Principado de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Sim. Ok? Muito bem. Para garantir a sede da frota naval do Mar Negro, em Sebastopol, a Rússia invade a Crimeia para garantir a base naval, que sempre foi russa. Mas em 2014, a Rússia não tinha condição de confrontar a OTAN. Ele segura a Crimeia e fica meio quieto, trabalhando para se fortalecer. Nós estamos falando de 2014. Quando a Ucrânia começa a se tornar um perigo real, com o desenvolvimento de laboratórios que a Nuland reconheceu no Congresso, etc., é que aí se vê uma linha vermelha que mais tarde ele vem a ultrapassá-la. Num movimento que inicialmente até foi mal planejado. É mais ou menos assim, Glauber, como você perceber um conflito quase que inevitável e você sabe que você tem que se preparar para ele, que você ainda não estava pronto. A primeira, digamos assim, troca de farpas não foi só na Crimeia, foi na Síria também. Depois passam a ocorrer uma série de operações encobertas. Agora vamos à questão Biden e Trump. Biden entra e começa a hostilizar a Rússia. Joga a Rússia no colo da China. Não estou dizendo se é bom ou mal, não estou entrando nesse mérito, mas é do nosso interesse estratégico fortalecer, juntar 2 inimigos contra nós, fazer com que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo. A Rússia olha para a China e fala: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Rússia e China não têm nada em comum. Já saíram Inclusive, no tapa mais de uma histórico, vez. Na verdade, de Vostok, a Rússia tomou da China numa guerra. Sabe-se que durante a Guerra Fria, a Rússia chegou a cogitar, quando era a União Soviética, devastar a China com armas nucleares. Isso é público. Eles consideraram essa possibilidade. E aí, num movimento estratégico não compreensível, se você não olhar isso como DGs e apenas como um país, Biden joga a Rússia no colo da China. Bom, nós estamos tendo agora haverão eleições presidenciais em novembro. Se elas ocorrerem, o Trump ganhando é uma coisa, o Biden ganhando é outra. Primeira coisa é saber se o Biden chega lá. Ele está tendo uma queda cognitiva muito forte, né? Não falando coisa com coisa, etc. Já sabendo a possibilidade de substituí-lo antes da convenção do Partido Democrata. Essa é uma possibilidade.
Segunda possibilidade é em haver numa decretação de calamidade, emergência, guerra civil, não ter eleição. Isso pode ser provocado, né? Se você não tira o Trump da disputa no pleito judiciário, você tira numa situação dessa. Se você provocar uma situação de emergência nacional, não tem eleição. Então, daqui a novembro, nós temos muitas variáveis, e aí volto a dizer que essas variáveis nos atingem diretamente aqui no Brasil. O jogo está pesado, o Trump está tendo vários processos. Para você ter uma ideia, Glauber, quando o FBI invadiu a casa dele em Mar-a-Lago, houve ordem, porque ele é protegido pelo serviço secreto como ex-presidente. Saiu agora um relatório dizendo que o FBI tinha ordem, se o serviço secreto mostrasse resistência, protegendo ele, ir para o confronto com o serviço secreto. Imagina o FBI trocando tiro com o serviço secreto, que protege o ex-presidente. Então nós estamos num momento em que realmente, se você olhar a comunidade de inteligência, ela está totalmente dividida. Por exemplo, eu divulguei no canal um relatório da comunidade de inteligência, que é uma análise de riscos que é feita, onde lá eles escreveram explicitamente que o governo Netanyahu ia cair. E é o que você está vendo agora. Tribunal Penal condenando Netanyahu, etc. Né? E está lá escrito, né? Nesse relatório assinado de análise de risco, que o governo Netanyahu já é muito conservador, ultradireitista, que provavelmente ele não se manteria. Então, você olha novembro e olha como uma data-chave, um momento importante, e pensa como um DG. Quais são as possibilidades de impedir a posse do Trump ou a eleição do Trump? E aí você tem questões judiciais, você tem questões emergenciais. Imagina se acontecer, antes de novembro, a China invadir Taiwan e começar uma confusão generalizada. Então, há muitas possibilidades dentro do cenário que vai de agora até novembro. Né? E todas essas possibilidades... Aí outra coisa, viu? Não pense que será nas condições normais, não. Não temos tido nos Estados Unidos também condições normais. Sabe quando na história dos Estados Unidos um ex-presidente foi processado? É uma exceção enorme. A invasão da residência de um ex-presidente é uma exceção inédita. Então nós estamos vivendo um momento onde não é repetitivo o padrão comumente aceito. Nós estamos vivendo um momento em que tudo pode acontecer. Nós temos o governador da Flórida, o DeSantis, e o Abbott no Texas, liderando os estados conservadores. E nós estamos tendo uma imigração como nunca antes aconteceu de estados azuis. Estados azuis são os estados democratas, para os estados vermelhos republicanos. Migração de pessoas e migração de empresas. Então, os Estados Unidos, Glauber, está sendo sensibilizado por aquela política de dividir para governar. É como se alguns estados nada tivessem a ver com outros. Inclusive, em alguns momentos mais tensos, no Texas, se chegou a aventar a hipótese de ele sair da União. Porque o Texas aderiu à União. Assim como ele um dia aderiu, ele pode fazer um plebiscito, etc., e sair. Né? Então, nós estamos num momento onde o que prevaleceu antes como regras e costumes já não pode ser visto dessa forma para frente. Okay? Todo mundo disse, a Rússia já perdeu. Agora vai ter a contraofensiva. Né? Os tanques Abrams e Leopard vão destruir. O início foi difícil porque demorou a chegar o apoio da OTAN, agora chegou o apoio, a contraofensiva vai acabar com a Rússia. E nós não estamos vendo nada disso. A Rússia é fraca porque, se fosse forte, acabaria com a Ucrânia em uma semana. Pois é. E agora nós estamos vendo tanques Leopard e Abrams sendo expostos em Moscou como peça de visitação. Então, é fundamental, voltando a Sun Tzu, conhecer o seu oponente e jamais subestimá-los. Okay? A tecnologia russa hoje, a tecnologia russa bélica, principalmente em mísseis hipersônicos e em bloqueio guerra eletrônica, são tecnologias de ponta. Eles tinham muita dificuldade, por exemplo, com drones. Né? E durante a guerra, eles receberam drones
do Irã e desenvolveram seus próprios drones. Uma outra situação, Glauber. Enquanto o Ocidente está aí tendo essa dificuldade de abrir duas frentes, né, a Rússia está testando suas armas no fronte. Porque uma coisa é o soldado treinar teoricamente. Outra coisa é o fronte. A Rússia está há 2 anos desenvolvendo armas no dia a dia do fronte. E mais, capturando armas ocidentais para conhecê-las, a tecnologia que está embarcada nessas armas. Então, né, numa situação em que esse conflito se alastre, eles conhecem grande parte das armas que a OTAN pode usar, porque capturaram várias delas, né? E, no entanto, eu não sei se nós conhecemos todas as armas russas. Por exemplo, hoje, a Rússia produz mais peças de artilharia e munições de artilharia do que todos os países da OTAN juntos. E segundo o depoimento da secretária do Exército dos Estados Unidos, eles vão levar de 3 a 4 anos para repor a munição que enviaram para a Ucrânia. Só que agora também tem que enviar para Israel. Talvez amanhã tenha que enviar para Taiwan. E cadê o esforço de guerra? Como é que você faz para mobilizar toda a indústria e direcionar ela para um esforço de guerra? Sim. E como é que você faz para mobilizar uma população que já não tem aquele perfil da década de 40 e 50? Que jovens, de repente, não têm nem essa vontade de lutar. E o russo preservou um pouco mais, preservou a tua cultura, né? Sim, eles têm no ethos dele o combate, né? A Rússia, desde que existe, lutou contra cosacos, contra mongóis, contra chineses. Eles vivem, é o normal deles lutar. Sim. Enquanto nós aqui tivemos uma desestimulação, vou usar um termo assim um pouco forte, mas nós tivemos um desestímulo à virilidade. Enquanto na China, na Rússia, isso é visto como positivo, as pessoas terem virilidade, vontade de combater, força, aqui isso foi desestimulado e nós tivemos uma diminuição desse perfil entre os homens, né? Porque não é bem visto pela sociedade e houve um desestímulo, né? Como é que você vai colocar esses dois mundos em combate? Vamos fazer aqui, Glauber, uma projeção, uma visualização. De um lado você vai ter russos, chineses e muçulmanos. Do outro lado, o Ocidente.